motor. Por que a gente tem músculo e tem impulso? Para ter movimento, né? Para ter estabilidade, para ter mobilidade, para a gente conseguir fazer atividade física, para suporte, para locomoção, inclusive para proteção de órgãos vitais. Tá? Então, as funções são inúmeras. Tá? Ele vai estar constituído pelos ossos, pelas articulações, tá? E pelos músculos, pelos tendões. Tudo isso a gente vai englobar na parte de locomotor. E aqui na parte dos tipos de articulação, a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, porque é muito importante a gente saber o tipo de articulação. Banhar a cavidade articular e vai lubrificar a articulação. Para que não seja rígido, para o ligamento não está ligado de um osso a outro. O tipo de articulação, porque é importante a gente saber, para ver o rango de movimento. As articulações com sinartroses, elas são. Só um minutinho, acho que eu vou sair aqui e entrar de novo, porque eu não sei se vai contar a minha aula de vocês. Já volto. Um segundo. Falando para vocês. Aqui o tipo de articulação que o nosso paciente tem. A gente tem articulações que são sinartroses, por exemplo, nas estruturas do crânio. Tem articulação ali? Tem, mas ela se move? Não se move. Tá? Então, são articulação sinartrose. Tem as anfiartroses, que elas se movem, mas se movem um pouco. Por exemplo, a síntese do pubis, no momento do parto, toda essa estrutura se move, mas normalmente é uma estrutura que tem muito rango de movimento. E a gente tem as anfiartroses. Essas sim têm um amplo rango de movimento. Tem pronação, tem supinação, rotação interna, rotação externa, adução, abdução. Então, conhecendo o tipo de movimento que a nossa articulação tem, a gente vai conseguir saber se ela está limitada ou se ela não está limitada. Quando a gente fala de exame físico do aparelho locomotor, o que a gente tem que fazer? Não tem como fazer inspeção, palpação, percussão, auscultação, né? A gente não vai auscultar a articulação do nosso paciente. Então, o que a gente vai fazer? Inspeção, palpação e ver o rango de movimento. A gente vai inspecionar o nosso paciente, ver se ele tem alguma deformidade, ver se ele tem alguma assimetria. A gente vai palpar pontos dolorosos, a gente vai procurar pontos dolorosos e a gente vai ver o rango de movimento do nosso paciente, se é doloroso, se está aumentado, se está diminuído. Na inspeção. Na inspeção, a gente vai ver a marcha e a postura que o nosso paciente adota, tá? Lógico, vai ser diferente de um paciente chegar no nosso consultório, sentar na cadeira e dizer, tô com dor nesse dedo, do que um paciente que chega com uma muleta, um paciente que chega já com uma certa cifose, um paciente que já chega com uma dificuldade, um paciente que tem um caminhar arrastado, então isso já vai ajudar a gente. A gente vai fazer a inspeção da coluna do nosso paciente, buscar cifose, buscar escoliose. A gente vai ver se as extremidades são simétricas. A gente vai ver se o paciente tem as duas pernas ou os dois braços, né, do mesmo tamanho, se estão alinhados. A gente vai observar o tecido que está circulando a articulação do nosso paciente. Como assim? Nosso paciente está com uma dor no punho, por exemplo. A gente tem que observar essa articulação para ver se tem sinais flogísticos, tá? Para ver se tem ditada de Celso, para ver se tem edema, se tem rubor, tá? Isso vai ser muito importante para a gente diferenciar uma dor mecânica de uma dor inflamatória. A gente vai ver o tamanho das extremidades, estão deformadas, se tem alguma desalinhação óssea, contorno, assimetria, certo? E o padrão muscular, se tem hipertrofia, se tem atrofia. Na parte da palpação, a gente vai palpar ossos, a gente vai palpar os ossos, os pontos dolorosos do nosso paciente.
E, claro, a gente vai palpar também o tecido que circula. A gente inspecionou o tecido que circula, agora a gente vai palpar. Outra vez a gente vai buscar dor, rubor, calor, edema, eritema, temperatura de Celsius. A gente vai buscar sinais de inflamação, tá? Aqui a gente vai ver se tem zona caliente, já falamos. Se tem sensibilidade, se crepita, tá? Se estala essa articulação, se ela tem um chasquido ali. Pode ser normal, pode estar restringido ou pode estar aumentado, tá? Outra vez, o nosso paciente do joelho. Vamos supor que ele está com os ligamentos do joelho, né, todos rompidos. A gente vai conseguir mover assim o joelho do nosso paciente. Ele vai estar com um rango de movimento muito aumentado. E geralmente, quando o movimento está restringido, ou ele está restringido porque o paciente está rígido, ou porque o paciente está com dor, tá? A principal coisa que vai restringir o movimento do nosso paciente é a dor. Tanto dor inflamatória quanto dor mecânica. Por isso é importante saber o tipo de articulação que a gente está examinando e saber que movimentos ela faz, para a gente conseguir fazer todos e buscar se o paciente tem dor em toda a mobilização do membro, ou se o paciente tem dor somente em uma posição específica. Então a gente vai avaliar o rango de movimento. E a gente tem que ver o padrão, a gente tem que ver esses elementos da dor articular para a gente conseguir pensar em enfermidade. Tá? Por quê? Porque na reumatologia, as doenças têm nome e sobrenome, tá? Na reumatologia, elas são bem características. A artrite reumatoide vai ser muito diferente de uma artrose, que vai ser muito diferente de uma espondilite anquilosante, que vai ser muito diferente de artrite de cristais, que vai ser muito diferente. Tudo vai ser muito diferente. Todas elas vão ter características bem peculiares. E como que a gente vai procurar tudo isso? Vendo o número de articulação que está acometido, vendo o tipo de compromisso que tem, o tipo de articulação que está afetada, a distribuição desse compromisso e os sintomas extra-articulares. Então, a princípio, no número de articulações, ela pode ser monoarticular, o paciente tem dor em uma articulação, ele vem com uma dor no ombro, vem com uma lombalgia. Ou ela pode ser oligoarticular, é uma artrite de poucas articulações, ela afeta algumas articulações. Ou ela pode ser poliarticular, ela vai afetar muitas articulações. Isso aqui vai também ter muita relação com a gravidade da doença que o nosso paciente tem. Porque é diferente o nosso paciente chegar com uma dor articular ou o nosso paciente chegar com 20 articulações acometidas. Certo? Então, isso vai mudar muito o prognóstico, vai mudar muito a evolução da doença do nosso paciente, tá? A gente vai falar mais pra frente de cada doença. O tipo de compromisso, ele pode ser simétrico ou pode ser assimétrico. Como assim? Tem doenças, gente, que se afetar esse dedo, vai afetar esse dedo. Se afetar esse dedo, vai afetar esse dedo. Se afetar esse dedo, vai afetar esse dedo. Esse punho. Ela é simétrica em ambos hemicorpos. Se afeta de um lado, vai afetar de outro lado também. Tá? Então, essa distribuição simétrica das artrites é bem característica, por exemplo, da artrite reumatoide. Gente, eu tô com trava-língua hoje. Artrite reumatoide, então, distribuição simétrica. Ou ela pode ser assimétrica. O paciente está com uma dor no ombro, ou o paciente está com uma dor no ombro no joelho, por que não? Ou ela pode ser, inclusive, gente, migratória. Tá? O pacientezinho pediátrico que tem febre reumática, ele costuma ter uma monoartrite ou uma oligoartrite migratória. Um dia dói o cotovelo, um dia dói o pulso, um dia dói o joelho, um dia volta a doer o punho. Então, isso varia muito, isso vai ajudar a gente a caracterizar a nossa artrite. A gente tem que ver o tipo de articulação que essa artrite gosta, tá? Porque
A espondilite anquilosante, por exemplo, ela vai ter predileção por articulações grandes. A artrite reumatoide, apesar de poder afetar muitas articulações grandes e pequenas, ela prefere as pequenas, tá? Então, a gente pode classificar em grandes e pequenas articulações. As grandes é o joelho, o cotovelo, tornozelo, os ombros, punhos, e as pequenas, as metacarpofalangianas, interfalangianas, metatarsofalangianas, tudo que é de extremidade, tudo que é realmente articulação muito pequena. E a gente vai ver a distribuição desse compromisso. Se é uma distribuição de esqueleto axial, esqueleto do meio do corpo de sustentação, se ela é periférica, se ela é de joelho, de cotovelo, ou se ela é de extremidade. Tá? As artrites também, cada uma delas vai afetar mais uma região. E o que acontece aqui? Na parte do esqueleto axial, a gente vai ter muito a espondilite anquilosante. Tá? A espondilite anquilosante, ela afeta o esqueleto axial. O nosso paciente, ele abre o quadro com sacro e leite, dor no quadril, tá? E ela vai subindo para a coluna. Então, ela gosta do esqueleto do meio do corpo, axial. Agora, a artrite reumatoide, ela tem predileção pelas extremidades, tá? Geralmente, ela abre o quadro com dor articular nos dedos, tá? Nas mãos. Agora, por exemplo, uma artrose, um paciente com artrose, ele pode ter mais artrite de articulação periférica, mais em joelho, mais em tornozelo. Então, aonde está afetando vai dizer muito para nós que tipo de doença que é. E aqui os sintomas extra-articulares associados. Gente, isso aqui é muito importante porque, assim, é diferente o nosso paciente ter uma dor mecânica, né, uma dor que deu um mau jeito, ou que ele trabalhou demais, ou que ele levantou muito peso, ou uma dor por um esforço repetitivo, de uma dor que é inflamatória. A gente tem que pensar se a dor é mecânica ou se a dor é inflamatória. Agora, se ela é inflamatória, é difícil inflamar somente a articulação, tá? É difícil. Geralmente, o paciente que tem dor articular associada à inflamação, geralmente é autoimune. E tudo que é autoimune também vai ter manifestação sistêmica, tá? Então, além da dor articular, o nosso paciente pode ter rigidez matinal. Ele refere que de manhã, quando ele acorda, ele tem a sensação de que ele está com as mãos rígidas. Parece que ele refere que a articulação demora para esquentar. Né? Ele refere isso. O nosso paciente pode ter febre. Né? Se tem inflamação sistêmica, se tem reação autoimune, o paciente pode estar febril. O paciente pode ter alopecia, o paciente pode ter perda de cabelo, o paciente pode ter perda da sobrancelha. Esse paciente pode apresentar úlceras orais, pode apresentar alteração de pele, xerostomia ou xeroftalmia, que é boca ou olho seco. Esse paciente pode ter pleurites, tá? Ele pode ter pericardite, ele pode ter peritonite, todas as serosas dele vão poder inflamar. Ele pode ter conjuntivite, tá? A conjuntivite está realmente muito associada a doenças reumatológicas. Ele pode ter alterações renais, alterações cardíacas, alterações psiquiátricas, inclusive, tá? Então, tem realmente muita alteração extra-articular, e a gente tem que saber pesquisar tudo isso. Um exemplo clássico é o paciente com lúpus. Né? O paciente com lúpus, ele pode ter qualquer coisa. O paciente com lúpus pode ter dor articular, pode ter alteração de pele, pode ter alteração renal, pode ter alteração no exame de urina, pode ter alteração no sangue, ele pode ter alteração psiquiátrica. Ele pode ter qualquer coisa. Então, tem até a brincadeira, né? Na medicina, quando a gente não tem ideia do que é lúpus. É lúpus porque o lúpus pode dar qualquer coisa. Esse slide deveria estar um pouquinho mais para trás, mas aqui fala de poliartrite simétrica, oligoarticular, monoarticular ou poliartrite. E agora a gente vai falar um pouquinho de artrite reumatoide. A artrite reumatoide, gente, é uma doença inflamatória sistêmica. Tá? Crônica, de etiologia desconhecida, ou seja, ela é idiopática. Tem um fator genético que predispõe? Tem, claro que tem. Mas não tem uma causa estabelecida para a artrite reumatoide. Porque tem gente que não tem marcador genético e tem artrite reumatoide. Ela é interessante porque, assim, diagnosticada precocemente e tratada precocemente, ela pode alcançar longos períodos, inclusive anos de remissão.
tá? E é importante esse paciente de artrite reumatoide entrar em remissão, por quê? Porque se a gente não conseguir diminuir a inflamação dessa articulação, ela vai progredir, vai ficar inflamando, e muito tempo inflamando, o que acontece? Vai acontecer perda óssea, tá? O ligamento vai ficar frouxo, o osso vai ficar corroído, vai começar a ter muita deformação, tá? E esse paciente pode chegar a encontrar um grau de invalidez a longo prazo quando ele não consegue responder ao tratamento ou quando ele não faz o tratamento. E artrite reumatoide, geralmente ela afeta articulações de forma simétrica, como eu tinha falado para vocês, de ambos os lados. E, frequentemente, ela afeta punho, mão, cotovelo, ombro, rodilhas, né, joelhos, e panturrilhas não, seriam tobilhos, né, não tem como atingir a panturrilha porque não é uma articulação. Mas seria os tobilhos, os tornozelos, mas ela geralmente abre o quadro com artrite nas mãos. No exame físico, o que a gente vai ver? A gente vai ver muita alteração. Lógico que no primeiro momento o paciente não vai chegar deformado para a gente, o paciente vai chegar com um pouco de edema, né, com a articulação quente, a articulação inflamada, mas a longo prazo, quando os ligamentos começam a ficar frouxos, quando começa a ter corrosão de osso, quando começa a ter osteoporose, osteopenia pela inflamação crônica no local, o que acontece? O paciente começa a ficar deformado. O paciente pode ter um desvio ulnar dos dedos, ele pode ficar meio para fora, esse polegar em Z, o paciente pode ter esse dedo em cabeça de cisne, ou esse dedo em abutonier. Todas essas são alterações que são dadas pela parte de músculo e de ligamento, tá? Pela inflamação crônica, o ligamento não vai mais estar efetivo, então os músculos começam a contrair constantemente essas articulações. Então, o que acontece? Além de todas essas deformações, num primeiro momento, o paciente pode apresentar um aumento do volume articular, o paciente pode apresentar um edema. E como eu falei para vocês, gente, a artrite reumatoide tem nome e tem sobrenome, né? Ela é muito característica, ela é bem específica. E o que eu nunca esqueci foi de uma aula até foi do médio curso, que eu assisti a aula de artrite reumatoide, uma aula maravilhosa, e o professor falou umas de fazer uma osteoporose, tá? Então, por isso que é tão importante a gente parar a inflamação desse paciente, a gente tratar precocemente para que ele pare de ter inflamação. Quanto mais inflamação ele tem, mais sintomático ele vai ser. E é isso que acontece, é uma sinovite, tá? Uma inflamação na sinove. Diagnóstico. O diagnóstico a gente vai ver os sintomas constitucionais do nosso paciente. A gente vai ver se ele apresenta perda de peso, fadiga, febre. A gente vai buscar as manifestações articulares e extra-articulares. A gente vai relacionar a clínica com a parte radiológica. A gente vai pedir um raio-x para esse paciente, vai buscar as alterações que tem agora mais para frente. E a gente vai ver que geralmente vai ter sensibilidade e dor nas articulações pequenas. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que é de extrema importância, é que a artrite reumatoide, gente, ela não afeta as interfalangianas distais, tá? Então, isso é muito característico, isso ajuda muito a gente no diagnóstico, porque a artrose, por exemplo, ela pode afetar toda a mão do paciente. A artrite reumatoide não. A artrite reumatoide, ela só vem até aqui, tá? Então, essa articulação pode, todas as outras articulações podem, mas as interfalangianas distais do nosso paciente são poupadas. Tá? Então, isso é uma característica muito importante, não afeta interfalangianas distais.
Nas mãos, como eu comentei para vocês, o paciente vai ter sinovite, né? E não só nas mãos, em qualquer articulação que a artrite reumatoide acometa, o paciente vai ter sinovite, vai ter tenossinovite. Ele pode chegar a ter uma síndrome do carpo por compressão, por inflamação, tá? Ele pode ter atrofia muscular leve. Ele pode ficar meio atrofiado por desuso com o tempo, como ele não consegue mover direito as mãos. Ele pode ter edema, ele pode ter inflamação. Tá? E vai ser, às vezes pode estar tão intensa a inflamação que até pode ter eritema palmar, né? Na palma da mão pode estar o eritema do nosso paciente. E o nosso paciente pode ficar assim, certo? Aqui são algumas manifestações das milhões que a artrite reumatoide tem, vai ser o desvio ulnar dos dedos, e esse dedo em tecla de piano, tá? Isso dá pela questão de ligamentos em si. Tem frouxidão dos ligamentos e a musculatura vai ficar contraindo os dedos de alguma forma. Bom, na radiografia, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir sempre radiografia, né, de ambas as articulações acometidas, já que ela é simétrica. Se ela afetar uma mão, ela vai afetar outra mão. A gente pede radiografia das duas mãos para ver se realmente o comprometimento é simétrico. E a gente vai encontrar na radiografia desse paciente sinovite, tá? É edema ao redor da articulação, é uma osteoporose pela reação inflamatória, tá? E a longo prazo, se essa inflamação não para, isso vai continuar um processo de osteoporose, vai continuar um processo de erosão óssea. E a longo prazo o paciente pode encontrar graus de invalidez, ele pode encontrar perda de função. Então, quanto mais osteopenia tem, quanto mais erosão óssea tem, mais avançada está a doença. E é isso que a gente busca na radiografia. Na parte de laboratório, gente, a gente pode encontrar anemia, trombocitose, leucocitose, o VHS vai estar aumentado. Então, assim, bem inespecífico, né? Anemia, trombocitose, leucocitose, a gente pode encontrar, sei lá, em 300 outras doenças. Mas isso aqui vai colaborar um pouquinho para a gente pensar nisso. O VHS de velocidade de hemossedimentação, ela é um marcador de inflamação, tá? Então, ela vai estar fortemente positiva. PCR também vai estar positivo. A gente também pode pedir para o nosso paciente fator reumatoideu, tá? Fator reumatoideu são anticorpos relacionados com artrite reumatoide, mas que não são patognomônicos dela. O que acontece? 80% dos pacientes com artrite reumatoide tem fator reumatoide positivo, mas 20% não tem, tá? Isso não vai descartar a artrite reumatoide. E além dos pacientes com artrite que tem e dos com artrite que não tem fator reumatoideu, também a gente vai ter os outros pacientes que não têm artrite reumatoide e têm o fator reumatoide positivo, tá? Então, por isso é tão importante a clínica, tão importante o interrogatório, tão importante o exame físico, porque não tem nenhum exame que confirme 100% de certeza que é ou que não é. A gente tem critérios diagnósticos, a gente vai juntar informações e tentar dizer, não, isso aqui é, isso aqui não é. O líquido sinovial, a gente pode fazer uma punção e a gente pode, né, analisar esse líquido sinovial. A gente vai encontrar inflamação, a gente vai encontrar líquido turvo, a celularidade dele vai estar aumentada, tá? Na imagem radiológica, como eu já tinha dito para vocês, osteoporose, osteopenia periarticular, edema de partes moles, diminuição do espaço interarticular, erosão óssea, tá? Então, isso tudo pode se apresentar na radiografia. E a biópsia, a gente deixa ela se a gente não tiver opção. Vamos supor que é uma artrite reumatoide estranha, esquisita. Vamos supor que tem só uma articulação. Vamos supor que é só articulação do cotovelo. Não é artrose, não é artrite salina, não é nenhuma outra doença. A gente já descartou tudo que tinha para descartar. Então, em últimos casos, vamos fazer uma biópsia para ver se a gente encontra características da artrite reumatoide, tá? Então, a gente lança a mão da biópsia quando a gente tem muita dúvida diagnóstica. Aqui, como eu tinha falado para vocês, o fator reumatoideu, ele não vai estar positivo somente na artrite reumatoide, certo? Ele também pode estar
positivo na síndrome de Sjögren, ele pode estar no lúpus, na esclerose sistêmica, na polimiosites, dermatomiosites, inclusive na endocardite infecciosa, tuberculose, sífilis, hepatite, sarcoidose, cirrose. 5% da população normal sem doença tem fator reumatoide positivo. Os pacientes grávidas podem ter fator reumatoide positivo. Então, por isso é tão importante o nosso interrogatório, tá? A gente não pode nunca ficar pendente de exame de laboratório para conseguir dar um diagnóstico de certeza de alguma coisa, tá? Então, a gente vai juntar as peças. É igual brincar de detetive, a gente tem que investigar, né, para conseguir dar um diagnóstico para o nosso paciente. Prognóstico, gente, qual que é a expectativa para esse paciente? 10% dos nossos pacientes conseguem uma remissão prolongada, eles ficam longos períodos sem nenhuma manifestação, tá? Alguns deles não respondem bem aos medicamentos, alguns deles não respondem realmente ao tratamento, então essa inflamação continua e ele pode chegar a graus de invalidez, tá? Essa doença, ela não tem cura, tá? Não tem como a gente curar ela. Então, o que a gente procura é realmente remissão. O paciente vai ter períodos de exacerbação, o paciente vai ter períodos de melhoria, mas o que acontece realmente é que ela é crônica e que ela é incurável. Mas 10% consegue alcançar remissão prolongada. Agora, que paciente que vai ter mais problema? Que paciente que tem mau prognóstico? Esse é paciente com fator reumatoideu elevado, tá? Não basta só ele estar positivo. Altos níveis, altos títulos de fator reumatoideu vão ser de pior prognóstico para o nosso paciente. VHS persistentemente elevado. Como eu falei para vocês, VHS é um marcador de inflamação, tá? E se ele está persistentemente elevado, quer dizer que a inflamação desse paciente não está controlada, quer dizer que a gente não conseguiu atingir o objetivo do tratamento. Mais de 20 articulações acometidas. Gente, com certeza esse paciente tem um prognóstico muito pior, tá? É diferente um paciente com uma artrite reumatoide de 2 dedos, né, 2 articulações, e um paciente que está com 20 articulações acometidas. Imagina o grau de inflamação que está no corpo desse paciente. Então, quanto mais articulações, pior vai ser o prognóstico. Início da artrite reumatoide a partir de 75 anos, tá? Por quê? Porque o paciente que já é mais idoso, ele já tem uma osteopenia natural, ele já tem uma artrose, ele já tem, né, problemas articulares, incluso outras doenças ali em conjunto, então um início tardio vai ter com certeza um pior prognóstico. Se o paciente apresenta nódulos reumatoides, se o paciente tem aqueles nódulos perto dos cotovelos, tá, ele também vai ter pior prognóstico. Mas o paciente pode ter problemas psicossociais. Como assim? Imaginem um paciente que está constantemente com dor, né? Um paciente constantemente com dor articular, um paciente que tem 20 articulações acometidas, um paciente que não está respondendo ao medicamento. Esse paciente já perdeu o gosto pela vida, né? Quem vai querer ficar 24 horas por dia com dor? Né? Ninguém. Então, é importante o apoio psicológico para esses pacientes. Quando o nosso paciente tem manifestação extra-articular, tá? Ele não tem só artrite, ele não tem só inflamação articular, ele tem pericardite, ele tem peritonite. Então, quando ele tem manifestação extra-articular, também tem um pior prognóstico. Artrite erosiva. O nosso paciente não responde ao tratamento e começa a ter erosão óssea. Se o nosso paciente tem marcador genético por artrite reumatoide, o prognóstico também é um pouco pior. Ou se tem má resposta ao metotrexate, tá? O metotrexate vai ser o nosso tratamento de escolha para artrite reumatoide. Então, se não responde ao metotrexate, ele vai ter um mau prognóstico. Porque vocês vão ver no tratamento que a gente vai ter as drogas que não modificam o curso da doença e drogas que modificam o curso da doença. Então, o metotrexate é uma das que modificam. Então, se não responde a ela, o paciente tem um prognóstico bem ruim. Tratamento, a gente vai ter o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. Na parte de tratamento não farmacológico, repouso, né? O paciente tem que repousar a articulação, infelizmente não tem que fazer. Terapia física e terapia ocupacional, ele tem que mover essa articulação da maneira correta, também para não perder a mobilidade, para não ter atrofia muscular. E a terapia ocupacional vai ser muito importante para ele conseguir lidar com o grau de dor que ele tem.
pérolas de repouso, muletas, qualquer coisa de apoio que possa melhorar o nosso paciente também, a gente pode lançar mão. E também a gente tem estudos com artrite reumatoide que tem uma declinação, né, uma declinação progressiva da capacidade funcional ao longo do tempo, tá? Com tratamento farmacológico. Né? Se a gente conseguir, isso quer dizer que se a gente conseguir iniciar logo o tratamento, iniciar cedo, ele vai progredir mais lentamente, tá? Isso vai influenciar muito no prognóstico do nosso paciente. E quais são essas drogas? A gente pode lançar mão de AINES, né, anti-inflamatórios não esteroidais, e aqui também a gente pode usar corticoides, a gente pode usar inclusive os dois. E essas AINES e corticoides não vão mudar o curso da doença, eles estão sintomáticos. Agora, as drogas modificadoras do curso da doença, as DARMs, elas ajudam a gente a modificar o processo patológico de inflamação crônica e a melhorar muito o prognóstico desse paciente, tá? A droga de escolha, de longe, é o metotrexate, tá? Ela responde muito bem ao metotrexate. A gente também pode lançar mão de outras drogas, cloroquina, hidroxicloroquina, sulfasalazina, todas essas drogas mais novas, essa leflunomida, azitoprina, tem realmente muita droga, mas o tratamento de escolha ainda é o metotrexate, tá? Só que ele demora para fazer efeito, ele demora aí 1 mês para conseguir impregnar nosso sistema, para conseguir começar a responder. Então, no primeiro momento, a gente vai dar o medicamento para o nosso paciente, mas a gente vai acompanhar esse medicamento de AINES e corticoides, né, para o nosso paciente aguentar esse primeiro mês, aí, esses primeiros dias de efeito, até que o metotrexate comece a realmente fazer efeito, tá? Então, a gente pode aliar todos eles, depois a gente vai tirar os AINES e tirar os corticoides, porque a longo prazo, nosso paciente não pode ficar tomando AINES, né? Ele vai fazer uma úlcera gástrica e também não pode ficar tomando corticoide igual o pirulito, né? O paciente vai acabar com uma síndrome de Cushing. Então, a longo prazo, a gente vai suspender e vai deixar somente a droga modificadora do curso da enfermidade. Metotrexate, cloroquina, doxicloroquina, sulfasalazina, o que tiver disponível que o paciente responder melhor, mas, a princípio, metotrexate. E hoje vamos até aqui, gente. Sábado, a gente segue com espondilite anquilosante. Obrigada, prof. Imagina, gente, obrigado a vocês pela presença, pela pontualidade, realmente é muito agradável estar aqui com vocês, é um grupo que eu gosto. Deixem o nome de vocês, por favor, aqui no chat, tá bom? E a gente se vê no sábado, no mesmo horário. Se alguém tiver algum problema no sábado, a gente tiver